E aí, pessoal, mais uma dica daquelas que a gente gosta, porque é uma dica que você, professor, pode começar a usar imediatamente. E no caso de hoje, sobre organização de aula, né? E mais especificamente sobre organização de quadro. É claro que todos nós, professores, sabemos que precisamos organizar e preparar a aula, mas mais especificamente precisamos sim também organizar e preparar o quadro, né? Garantir que nós sabemos exatamente o que nós queremos colocar ali, quando e onde. Isso é essencial, né, Léo? Sem dúvida nenhuma, a preparação do quadro deve ser feita para que o quadro esteja otimizado, né? Um quadro compacto, com as informações adequadas a ele, faz com que aquela informação fique mais tempo ali. De repente, o aluno que demore mais a copiar, alguém que chegou atrasado, alguém que foi ao banheiro, ficando aquela informação durante mais tempo, ele consegue copiar com mais clareza, tendo maior identidade visual com aquilo que está sendo exposto. Quanto menos você prepara o quadro, para pensar nisso, mais disperso fica aquele conteúdo, mais confuso para o aluno entender qual é a ordem lógica daquela explicação, mais você vai ter que apagar e mais vezes você vai ouvir, peraí, professor, eu estou copiando, né? A ideia, então, é dar uma organizada nisso. E aí, dentro, então, desse objetivo, dessa ideia, a gente tem uma dica, na verdade, uma técnica, né? Que é muito simplesinha e que eu adoro, acho que o Léo gosta também, né? Usamos bastante e há muitos anos. E a gente queria mostrar essa técnica de como organizar o quadro para vocês. É muito simples. Tá bom, então na verdade a técnica consiste em você utilizar uma folha de papel dobrada em 8 partes, né? Então o que a gente vai fazer é já dividida igualmente em 8 partes. E aí, quando a gente abre a folha, cada pedaço desse vai ser uma parte da divisão do quadro, onde eu vou dispor os elementos que eu preciso colocar no quadro com as cores adequadas para que a identidade visual seja conseguida. E aí uma coisa legal que vale a pena comentar é que assim, que na verdade cada pessoa vai ter uma preferência pessoal. É interessante comentar isso. O Léo, por exemplo, ele tende a usar a folha assim, né? Eu prefiro usar horizontal. Ah, mas faz diferença? Faz, porque se você usar assim, repara no retângulo aqui, né? Você vai ter o teu retângulo um pouquinho mais largo, né? E um pouquinho mais baixinho, para alguns professores que preferem, é preferência pessoal, e não tem problema nenhum nisso, é claro, né? Usar um pouco mais de espaço horizontal. A gente quer mostrar isso na prática, como é que funciona, e o Léo trouxe até uma aula dele, né? Pegar lasanha, colocamos a lasanha no forno, tiramos a lasanha agora aqui no forno, ficou uma delícia, né? E aqui tem um exemplo de uma aula de que é essa aula, Léo? Associação de resistores. De associação de resistores. Quer falar um pouquinho mais sobre como é que você organiza cada parte? Beleza, então aqui eu dispus os tópicos, né, na ordem que eu considero a correta de aula e coloquei todos os elementos já com aquele kit básico, né, da coloração que eu vou usar no quadro. Então eu tenho aqui, como a folha é branca, eu escrevo com a cor neutra preto, né? Mas na verdade no quadro a gente sabe que a cor neutra é o giz branco. No quadro de pilô, aquele quadro branco, aí seria realmente a cor preta, né? Mas aqui eu coloco já a escolha das cores, respeitando a hierarquia e o mais importante nesse vídeo de hoje, a disposição do que vai ser colocado. Então o que a gente quer aqui nesse vídeo é mostrar para vocês como esse papel que você vai montar em casa, dividido em 8 partes, vai ser colocado no quadro. Quero mostrar que tem que ficar, a ideia é que ele fique igual. Essa programação, esse planejamento vai ser projetado no quadro na sua aula. E é claro que com um pouquinho mais de experiência, você vai saber, depois de eu fazer isso algumas vezes, exatamente o tamanho de letra certinho, o que vai caber, o que não vai caber. E depois de 2 ou 3 semanas, você já consegue perfeitamente antecipar o uso do espaço do quadro, dividindo a folha em 8 partes. Essa é uma técnica muito simples, muito bacana, e o Léo vai colocar só no quadro aqui para a gente fechar esse ponto. Então é isso, galera. Na verdade, o que eu fiz foi projetar tudo que eu tinha planejado, né, no papel dividido em 8, agora no quadro. Beleza? É claro que um pouquinho de experiência faz com que a gente adapte ou reconheça, como o Marco disse, a nossa letra no papel e a letra do quadro e para o porte do quadro. Tudo bem? Espero ter ajudado com mais essa dica. Um abraço!